Hoje para falar sobre o volante Morelli e uma atualização importante em relação a esse assunto. Para explicar de forma bem simples, bem clara, essa informação confirmada pelo Periquito Brisado. Um abraço aí para o Iago. Conversei um pouco mais com ele avançando, nesta notícia e é a seguinte. O Goiás ele não pagou a primeira parcela ao Maringá. Esta parcela que venceu no último dia 15 de fevereiro e estava incluso dentro daquela opção de compra do Goiás, que o Verdão de fato iria exercer ela. Por isso que eu vinha falando nos últimos vídeos que o Goiás, independente do que acontecesse, teria o direito desses 50%. Acontece que a atual diretoria do Goiás, o pensamento também do CEO do Goiás Esporte Clube, o Luciano Pacciello, foi o seguinte: o Goiás resolve não pagar estas parcelas com medo de pagar as 10 parcelas de R$100 mil e no final ainda ficar sem os 50% do jogador. Isto porque o contrato elaborado pela antiga diretoria do Goiás foi de forma amadora, muito mal feito. O Goiás ele sinalizou com o interesse de comprar de fato o Morelli, mas não colocou um salário estipulado por ali. Então é muito difícil, o empresário do jogador, com a simples ação junto com o advogado, poderia suspender tranquilamente esse vínculo no Goiás por conta da não definição dos valores por escrito dentro do seu contrato. Aí surgiu o interesse do Cuiabá, de outros clubes da Série A também do Brasil, oferecendo um salário de quase R$200 mil para o Morelli, que acabou ficando com a cabeça na lua. Então o Goiás, junto com o Luciano Pacciello, resolveu agora não pagar esta primeira parcela. Então o Goiás não deve absolutamente nada ao Maringá, mas a partir desse momento o Goiás também não tem mais nada a ver com o Morelli, tá? Não tem esses 50% dos direitos econômicos, porque o Luciano Pacciello entendeu que era arriscado o Goiás fazer esse pagamento e no final ainda ter que levar o caso à justiça. O Morelli já está lá no Maringá. Você pode arrepender depois? Pode sim, o jogador pode sim ser negociado com um clube aqui do Brasil ou do exterior, e o Goiás poderia ficar com 50% dos direitos econômicos por R$1 milhão do atleta, pelo atleta, com uma parcela pequena, de R$100 mil para o Goiás hoje, não é absolutamente nada em 10 vezes. Enfim, é um assunto polêmico. Eu, nesse lado, eu entendo o torcedor que fala: não, esquece esse cara, não quero nem saber dele aqui mais. Concordo, acho que eu não buscaria o Morelli para jogar bola aqui no Goiás, mas eu tentaria algo um pouco mais seguro para o clube, de tentar adquirir de fato esse 50% do jogador por R$1 milhão, porque aqui no Brasil hoje, a Liga já deu uma aumentada nos valores. Acho que o Morelli pode sim ser negociado em um futuro não tão distante por 5, 6, até uns R$8 milhões tranquilamente. O Goiás poderia sim ficar com 50% desta fatia, mas concordo também com a visão do Luciano Pacciello de que é inseguro para o Goiás, não demonstra nenhuma segurança jurídica o Goiás ficar pagando essas parcelas pelo Morelli e no final ainda acabar ficando sem um jogador, como já aconteceu. Então, por conta da antiga diretoria do Goiás não ter estipulado esse valor em contrato, De fato, um amadorismo total. A segunda vez que o Goiás faz isso, lidando com o futebol como se estivesse nos anos 80, nos anos 70, e não é isso mais que acontece. O Cauã, por exemplo, saiu desse mesmo jeito. Mas o jogador demonstrou falta de caráter. Eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de análise aqui, porque o ser humano, se tiver esse estímulo, ele vai acabar exercendo. São poucos que não, tá? Não vamos pegar aqui exceção como regra também, mas o Goiás não pode ficar confiando na palavra. O ser humano nenhum pode ficar confiando no que os outros dizem, e sim no papel carimbado, tá? Então acho que o Goiás ele falha de novo nisso. Espero que a atual diretoria, pelo menos em teoria mais profissional, na prática demonstre isso e não repita, essa mesma cena vergonhosa dos próximos anos. Como falei, tudo bem se o Morelli não continuasse, mas não estipular um valor de salário, ele poderia, por exemplo, agora bater o pé para sair, tudo bem, mas o Goiás já teria muito mais segurança jurídica, para negociar o jogador ou até mesmo utilizar ele em campo. Pode deixar a sua opinião. Morelli, que na temporada passada disputou 39 jogos, marcou 4 gols. Nessa temporada demorou para entrar em campo pelo Maringá, participou das últimas 4 partidas e marcou um bonito gol também